aqui. Eu vou pedir para que toda a igreja tome o seu assento, exceto os irmãos e as irmãs que se batizaram hoje. Eles permaneçam em pé. Todos os demais tomem o assento, por gentileza. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu sei que vocês fizeram isso, eu estava ali na salinha e eu vi, já foi ministrado aqui durante o louvor, né? A gente homenageando, trazendo aí a memória, né, reforçando os agradecimentos ao Senhor pela vida deles. Mas eu queria que novamente a igreja nessa noite desse uma salva de palmas a Jesus pela vida desses irmãos. Podem se sentar, Jesus. Irmãos, o que aconteceu hoje no nosso ministério foi algo maravilhoso, algo tremendo, para entrar nos memoriais da história do nosso ministério. Um número muito grande de pessoas, desde pessoas mais maduras, mais experientes, jovens que estão ali bem no início da vida, pessoas que já há bastante tempo dentro da igreja, quase que nasceram dentro da igreja, pessoas que chegaram há bem menos tempo e já tomaram essa decisão rapidamente, e cada um tem a sua história. Às vezes a gente olha para alguma história e se identifica mais, mas, poxa, minha conversão foi parecida com a desse irmão, o meu processo de batismo foi parecido com o dessa irmã. Outros a gente talvez não tenha a mesma trajetória, mas todos eles tiveram uma história. Foi difícil para chegar até aqui, mas o Senhor honrou e valeu a pena, e por isso Jesus merece mais um glória a Deus, bem forte, dá glória a Deus. Aleluia. Está feliz, pastor Inácio? Amém. Amém. Deixa eu te agora. Amém. Mesmo sem avental, entrou com a gente ali em nome de Jesus. É isso. Estava com as vestes espirituais, que é o mais importante, não é, querido? Amém. Quem trouxe a Bíblia? Dá uma glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós vamos fazer a leitura de um texto muito conhecido, a partir do verso 25. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 25. Nós vamos ler até onde Jesus mandar. Glórias a Deus. Parabéns pela direção, pela coisa séria. Que Deus te abençoe por te honrando, viu, querido? Amém. Glórias a Deus. Quem encontrou Atos dos Apóstolos, capítulo 16, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. A maioria já encontrou. Quem estiver sem a Bíblia ou não estiver localizado, acompanhe aqui pelo telão, para que juntos possamos fazer a leitura do texto bíblico. Amém? Diz assim, Atos capítulo 16, a partir do verso 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E, pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E você diz amém. Amém. Essa história, irmãos, ela é muito conhecida, mas Deus tem uma palavra especial para o meu e para o seu coração nesta noite através desse texto. E é um texto muito interessante, porque o capítulo 16 de Atos, ele começa narrando a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. Na primeira, ele foi como um auxiliar de Barnabé. Barnabé era o mais importante daquela dupla, e Paulo, que tinha se convertido a fazer menos tempo, era mais recém-convertido, foi acompanhando Barnabé. E no meio daquela viagem, no meio da trajetória, houve ali uma situação, porque Barnabé levou junto com eles o seu sobrinho, João Marcos. E João Marcos foi acompanhando, só que no meio das lutas e das tempestades ali, da dificuldade da viagem, João Marcos abandona Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé seguem a viagem, fazem a obra do Senhor até o final e retornam. Quando eles retornam, e Deus começa a planejar, fazer um projeto para a segunda viagem missionária, Paulo então chama Barnabé e fala: Barnabé, vamos junto. Deus me deu outro projeto, uma outra viagem, vamos de novo. Barnabé fala: vamos, só que eu quero levar João Marcos de novo. Aí Paulo fala assim: não, João Marcos nos abandonou naquele momento. Ele virou as costas, ele não é alguém que ainda está pronto, preparado para esse tipo de caminhada. E aí eles começam a debater. E Barnabé fala assim: se João Marcos não for, eu não vou. E Paulo fala: se João Marcos for, nesse momento eu não vou, porque ele não está preparado ainda para ir. E aqui eu quero dizer para você um negócio, algo muito importante. Quando a gente convive com pessoas de todo tipo na nossa vida. E tem pessoas, irmãos, que estão prontas para caminhar e para andar com você. E tem pessoas que não estão preparadas para andar com você naquilo que Deus te chama. Isso não quer dizer que você não vai conversar com ela, que você vai excluir, que você não vai cumprimentar, que você não vai mandar uma mensagem no WhatsApp, que você não vai abraçar se você vê na rua, nada disso. O homem de Deus, a mulher de Deus não faz acepção de ninguém, mas é necessário entender aquele e aquela que Deus chamou para andar e para caminhar com você. E nem todo mundo Deus chamou para andar junto com você na caminhada, no propósito. Ah, mas eu vou chamar ele porque ele é meu amigo. Ah, mas eu vou chamar ela porque eu gosto. Você gosta? Compra um presente para ela, dá um beijo nela, manda uma mensagem para ele. Mas para andar com você, para estar junto com você, tem que ter a mesma chamada, tem que estar na mesma criação, tem que estar no mesmo nível, tem que estar preparado, porque o que Deus tem na sua vida é muito grande. Você consegue olhar para um irmão, para uma irmã e dizer assim: o que Deus tem para você é grande. Então, cuidado para ninguém atrapalhar a sua caminhada, para ninguém atrasar a sua caminhada, para ninguém atrasar a sua chamada. E aí Barnabé então não vai. Só que Paulo não vai sozinho. Paulo chama Silas. Silas era um profeta, e ele chama Silas para ir com ele. E aí Paulo e Silas começam a viagem. Logo no início da viagem, Lucas se junta a eles, começa a andar com eles. E logo depois eles encontram um jovem Timóteo, que também se junta ao grupo. E eles começam ali a andar, esse grupo de 4 pessoas. E ali, irmãos, Paulo traçou um plano e um projeto. Paulo queria ir para a região da Ásia, porque ele entendia que ali seria um excelente lugar para pregar o Evangelho. E era mesmo, porque lá na frente ele vai para lá. Mas naquele momento, Deus fala para ele: Paulo, não. Posso falar uma coisa? Não, presta atenção para mim. Não é porque você é crente, não é porque você é profeta, levita, pastor, qualquer coisa, que você não está sujeito a alguns nãos da parte de Deus. Às vezes a gente faz planos que para a gente parecem maravilhosos. Aí Deus olha para a gente e fala assim: ó, oh Deus, aleluia. Aleluia. E tem gente que está batendo de frente com os nãos de Deus. Deus está falando não, e a pessoa fala sim. Deus está falando não, e a pessoa está insistindo. Deus está alertando homens e mulheres aqui. Deus está alertando jovens aqui, dizendo: se eu falei não, não fica debatendo. Você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente o meu propósito, o meu projeto. Deus fala: não é para a Ásia que você vai. E Paulo fala: mas para onde eu vou então? E aí uma visão vem para Paulo, uma visão lhe sobreveio. E o varão falava assim: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia é uma região da Europa, onde hoje é ali perto da Grécia. E ali Paulo então junta Silas, Lucas, Timóteo, eles vão para aquela região. Eles saem de Troade, pegam o barco e chegam em Filipos, que era uma cidade que ficava na região da Macedônia. Quando Paulo chega em Filipos, uma cidade rica,
uma cidade próspera, muito bonita, que era uma habitação de muitos oficiais reformados do exército romano. Quando aqueles soldados lutavam a vida toda nas legiões romanas e eles se aposentavam, ou então conquistavam um grande feito com premiação, recebiam a reforma, o que eles faziam? Eles iam para Filipos, compravam uma grande casa em Filipos e ficavam lá, uma região de clima agradável, um lugar muito bonito, muito tranquilo, muito calmo, para poder passar o resto da sua vida ali com a família. E ali Paulo chega neste lugar, e quando Paulo chega em Filipos, o que ele faz? Ele procura o que ele sempre procurava, uma sinagoga, para que ele pudesse entrar, orar e ensinar a palavra. Só quando ele chega em Filipos e procura uma sinagoga, Paulo não encontra nenhuma sinagoga. E ele vê que havia homens judeus ali, havia mulheres judias ali, havia pessoas que conheciam a palavra, mas eles não criaram uma sinagoga. Sabe por quê? Porque os homens de Filipos tinham medo de enfrentar a opressão, de enfrentar a perseguição romana. Então o que eles faziam? Eles se recolhiam, eles se acovardavam. Mas as mulheres de Filipos estavam criando uma casa de oração. E agora eu quero falar uma coisa, agora eu quero falar com as mulheres aqui, viu? Olha só, dá uma olhada para a igreja, dá uma olhada, olha para trás, para frente, você vai ver aqui muito mais mulher do que homem, viu, irmão? Na igreja tem muito mais mulher do que homem, e tem lugares onde mulheres não têm espaço, onde mulheres são colocadas de lado, onde mulheres não são ouvidas, mas aqui a gente aprendeu com Jesus a dar valor para as mulheres. Sabe por quê? Porque são as mulheres muitas vezes que comandam famílias, que tocam empresas, que comandam igrejas, e Deus tem usado as mulheres nesse lugar. Deus tem usado as mulheres em muitos lugares. E eu quero dizer para você, mulher, se alguém olhar para você e disser que porque você é mulher, você é menor, você não tem valor, não escute. Há um Deus que te chamou, que te escolheu, que vê valor em você, e que esse Deus tem honrado a sua vida, porque Deus reconhece o valor das mulheres. Tem uma mulher do seu lado, dá uma olhada, se uma mulher, fala assim, parabéns, meu irmão, você ser mulher, parabéns. A gente tem que aprender com as mulheres, muito. Aí, Paulo encontra uma mulher chamada Lídia, uma rica empresária de Tiatira. Ela havia se estabelecido em Filipos e ela tinha um comércio de púrpura. A púrpura era um tipo de tintura que fazia produzir tecidos que se retiravam de alguns moluscos, uma coloração muito bonita, e tingiam tecidos. Aqueles tecidos eram caríssimos. Então só os nobres, os senadores romanos, os reis, os príncipes, os muito ricos compravam. A Lídia tinha uma boutique, não era uma lojinha qualquer, era uma loja muito chique. Era uma loja assim, mais ou menos parecida com a Rehoboth. Parecida, não é igual, era parecida. Bem chique, bem bonito. E ali ela tinha aquela loja chique ali, e muito conhecida na região, e ela se converte ouvindo as pregações de Paulo, e fala assim: Paulo, eu quero que você vá lá na minha casa para ensinar, eu quero que a minha casa seja um ponto de pregação do Evangelho, eu quero que a partir da minha casa, as pessoas se reúnam ali, e a palavra seja pregada a partir da minha casa. E Paulo começa a se reunir na casa de Lídia, junto com Silas, junto com Lucas, junto com Timóteo e com os demais irmãos. E aí Paulo, ele indo todos os dias para a casa de Lídia, ele tinha os seus momentos particulares de oração, pastor. Mesmo ele pregando ali, a casa de Lídia era um lugar do culto, era um lugar da adoração, era um lugar de pregar, mas Paulo tinha um lugar particular onde ele orava, era o seu lugar de oração. E quando acabava o culto, ele ia para o lugar orar. Antes do culto, ele ia para o lugar orar. E aí naquele trajeto, quando ele ia para o seu lugar de oração, uma jovem que morava ali na cidade de Filipos, vendo Paulo passar, vendo Silas passar, começou a apontar para eles e dizer assim: ei, vocês todos da multidão, vejam que aí vão dois santos homens de Deus. Estes homens nos anunciam o caminho da verdade. Estes homens anunciam o caminho, a palavra do Deus verdadeiro. E começou a falar sobre eles. E quando a gente vê essa narrativa, no primeiro momento a vontade da dor, porque parece que aquela jovem estava enaltecendo, aquela jovem estava dando um testemunho, mas aquelas palavras começaram a incomodar a Paulo. Sabe por quê? Porque aquela mulher não estava elogiando, não estava enaltecendo o Deus de Paulo, mas estava enaltecendo o homem Paulo. E Paulo, quando começou a ouvir aqueles elogios, ele começou a entender o trabalhar que o inimigo estava tentando fazer, porque o inimigo está sempre tentando, os filhos estão tentando nos derrubar. E às vezes, irmão, tem gente que acha que quando alguém
te critica, isso é a pior coisa que acontece, mas não é. O perigo não são as críticas, o perigo são os elogios. Cuidado com quem te elogia demais. Cuidado com quem sempre está elogiando, porque muitas vezes elogia na frente, mas por trás. Cuidado, sabe por quê, irmão? Porque quando alguém critica a gente já se tranca, a gente se arma. Quando alguém critica, mas quando alguém elogia, o que a gente faz? Fala mais. E aí a gente se abre, a gente abre o coração. E aí, nessa brecha, quem entra? O inimigo. E Paulo entende que o inimigo só quer tirar ele do foco. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não saia do foco que ele te colocou. Ele te colocou no foco. Pessoas vão se levantar para tentar tirar você do foco, usado pelo adversário. Vão ser convites, vão ser propostas, vão ser críticas, vão ser elogios, vai usar diversas situações. O inimigo quer tirar você do foco, mas Jesus está te alertando hoje: fica no foco, fica na posição, esteja alerta, esteja vigilante, porque a obra que eu comecei, eu sou fiel e justo para completar na sua vida. Quem vai ficar no foco? Quem vai permanecer no foco? E Paulo, entendendo o ardil do inimigo, ele fala: a culpa não é dessa moça, não é ela que é o problema. O problema é quem está usando ela. A minha luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então Paulo repreende e fala assim: espírito de adivinhação que está dentro dessa moça, sai dela. Eita, Jesus, agora. E quando Paulo expulsa o demônio daquela moça, acontece um rebuliço na cidade. Por quê? Porque aquela moça era uma escrava. E ela tinha alguns senhores, não era nem um só, eram alguns senhores que compartilhavam a propriedade dela. E ela tinha dentro dela um espírito que se apossava dela, um espírito de adivinhação, que era conhecido como, ela era conhecida como uma pitonisa. É um espírito de uma serpente, piton, que se apossava da pessoa e dava para ela vislumbres do futuro. E ela fazia previsões do futuro. Só que quando ela fazia essas previsões, o que seus senhores faziam? Colocavam ela uma espécie de uma barraca, por exemplo. Aí alguém lá: como vai ser no futuro? O que vai acontecer? Eu vou casar com fulano? Aquela porta vai abrir para mim? Eu vou passar no vestibular? Eu vou fazer isso, fazer aquilo? E aí eles cobravam aquela consulta e ela dava ali uma adivinhação do futuro. Então, quando Paulo expulsa o demônio daquela moça, ela perde essa capacidade de ter esses vislumbres do futuro. E por consequência, aqueles homens que exploravam esse dom dela, né, que essa capacidade dela, eles perdem dinheiro, porque deixaram de ter a sua fonte de renda. O que eles fazem então? Eles pegam Paulo e Silas e levam até os magistrados da cidade e falam assim: esses homens judeus que estão vindo aqui na nossa cidade, pregando os costumes que não são os nossos, religiões que não é uma religião que não é a nossa, tradições que não são as nossas, e nós queremos eles calados, queremos eles fora, ou melhor, queremos eles punidos, porque eles estão causando problemas aqui, eles fizeram a gente perder a nossa fonte de renda, e eles acusam Paulo e Silas. Quando eles fazem essa acusação, se houvesse uma investigação mínima, eles seriam inocentados. Mas não houve investigação mínima. O que aconteceu? Os magistrados puniram Paulo e Silas injustamente. Você consegue pegar na mão de um crente do seu lado? Pega na mão dele, pega na mão dele. Assim, você já foi acusado injustamente? Você já sofreu alguma injustiça? Olha para ele e fala assim: dói, não dói? Machuca, não machuca? Fala assim: mas Deus está no controle. 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 A última palavra vem da boca dele. A última sentença vem dele. A última ação vem do Senhor. O Senhor vai justificar. O Senhor vai mudar a história. O Senhor vai absolver aqueles que o mundo condenou, para mostrar que Ele é quem tem a última palavra e que Ele é quem sabe. Olha o que acontece aqui. Eles tiram as roupas de Paulo, rasgam as vestes deles. Eles ficam nus na praça diante de todo mundo. Pegam um
chicote, um azorrague, semelhante ao que usaram para crucificar Jesus. E começam a ser chibatadas nas costas deles. E eles ficam cheios de vergões, de cortes, machucados nas suas costas, todo o seu corpo. Depois disso, eles todos feridos, levam Paulo e Silas para a prisão. E quando levam os dois para a prisão, dão a ordem assim: coloquem eles nas prisões interiores. A prisão naquela época, irmãos, ela tinha uma primeira parte, era como se fosse um átrio, e era uma prisão bem grande, assim, aberta, onde as pessoas podiam ficar, e eles conseguiam até ver as pessoas que passavam, tinha bastante circulação de ar e tudo. Depois daquela parte, vinha um segundo local, que eram as prisões interiores, e abaixo dele tinham ainda as masmorras, que eram levados quem ia ser sacrificado, que ia receber a pena de execução. Nas prisões interiores não havia circulação de vento, não havia luz, havia um monte de ratos passando, muita umidade, era um lugar terrível para se estar. E eles todos feridos, com o corpo cortado pelas chicotadas, eles são levados para essa prisão interior, e ali naquele lugar, eles ainda prendem Paulo e Silas pelas mãos e pelos pés em um tronco. Então colocam um tronco, amarram os seus pés, amarram as suas mãos em um tronco, e eles ficam ali na prisão interior, todos sangrando, todos cortados, com as mãos amarradas e com os pés amarrados. Meu Deus! Parece uma situação desesperadora. E quantas vezes a gente já não esteve em situações injustiçados, feridas por palavras, por tantas coisas que nos machucaram, deixaram feridas profundas, e você fala assim: pastor, eu não tenho nada para fazer, eu estou de mãos atadas, eu estou de mãos amarradas, eu não tenho nem como agir, eu não tenho nem como fazer, prenderam as minhas mãos, prenderam os meus pés, não dá para fugir, não dá para ir embora, não dá para agir, não dá para fazer nada. Eles podem prender, irmãos, os seus pés, eles podem prender a sua mão, mas o inimigo não consegue prender uma coisa, ele não consegue prender os seus lábios, a sua boca, e você pode ainda não ter mãos para poder mexer, pode não ter pés para poder correr, mas você ainda tem boca para orar, você ainda tem boca para adorar, você ainda tem voz para clamar, você ainda tem voz para poder oferecer a Deus um sacrifício de adoração. Eles prendem os pés de Paulo, eles prendem as mãos de Paulo e Silas, eles prendem os dois no tronco, mas eles ainda tinham as suas bocas livres para adorar. E um olha para o outro, olha para o outro e diz assim: Paulo, está doendo, Silas, você está com dor, eu estou com dor. A gente tinha todos os motivos só para reclamar, a gente tinha motivos para murmurar, a gente queria ir para um lugar, Deus mandou a gente para outro, a gente expulsou o demônio de uma menina, por causa disso fomos chicoteados, humilhados, estamos aqui, e a gente agora podia estar reclamando, murmurando, chorando, mas é uma questão de escolha, é uma questão de posicionamento. Eu posso escolher murmurar, ou eu posso escolher ser um adorador. Entenda uma coisa, irmãos. Às vezes tem pessoas conversar comigo e falam assim: ai, pastor, eu estou passando por essa situação, por essa situação, por essa situação, por isso, e conta um monte de problema. São problemas sérios, problemas graves. E aí, irmãos, quando eu ouço isso, dá vontade de dizer assim: irmão, se você olhar para a sua situação humana, você só tem motivo de chorar, para reclamar, para desistir. Mas se você olhar para o alto, você vai entender que é um Deus que tem um propósito em todas as coisas. A gente pode não estar entendendo o propósito dele hoje, mas ele tem um propósito em todas as coisas. Você acha, irmãos, que Paulo ia levar Paulo e Silas naquele lugar só para eles serem humilhados? Que Deus ia encaminhar eles lá, ia mudar o destino deles, a rota deles, só para eles serem humilhados? Você acha que Deus permitiu você trabalhar nessa empresa só para você ser humilhado? Você acha que Deus permitiu você morar nessa casa só para você passar vergonha? Você acha que Deus permitiu você entrar nesse relacionamento só para você sofrer humilhação? Não, o Senhor tem um propósito. Primeiro Ele está te moldando e te lapidando, como foi pregado na quinta-feira, e quando você estiver pronto, Ele vai mostrar a glória dele nessa situação. Portanto, você pode escolher hoje e ficar reclamando, murmurando o que você está passando, ou você pode escolher começar a adorar, a louvar, a cantar, a agradecer ao nome dele e a entregar nas mãos dele a sua vida, para que ele cumpra o propósito que ele tem. E Paulo e Silas começam a orar e a cantar. Enquanto eles oravam, enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, quando a gente passa pela luta,
alguém começa a cantar perto da gente e a gente vai junto. Alguém começa a orar e a gente embarca junto. Eles não. Ninguém estava orando para puxar a oração com eles. Eles puxaram a oração. Eles puxaram a adoração. E os outros presos ficaram só ouvindo. E começaram a perceber que alguma coisa estava ficando diferente. Oh Deus, glória a Deus, aleluia. Eu não sei te explicar como é que é, mas eu posso te garantir que quando você ora e você adora, o ambiente começa a mudar. Aleluia. E as pessoas ao redor podem não entender, mas eles começam a sentir algo diferente. Quando essa banda começa a tocar, algo começa a mudar. Quando o louvor começa a cantar, algo começa a mudar. Quando a intercessão põe a mão para orar, algo começa a mudar. Há uma transformação na situação. Você olha, a ferida continua ali, mas Deus vai amenizando a dor. Você olha, a parede continua ali, mas você não se sente mais preso, porque o Senhor começa a operar. Deus quer dizer para você nessa noite, é hora de você escolher, começar a orar e adorar, porque através da sua oração, através da sua oração, Ele vai começar a mudar as situações da sua vida. Eles começam a mudar. E Deus manda um grande terremoto. E o terremoto que começa a sacudir, abalar as estruturas da prisão. Quem já viu na televisão quando dá um terremoto em algum lugar, aquelas imagens de terremoto? Quem já viu? Quem já viu? Geralmente quando dá um terremoto forte, destrói tudo. Caem os prédios, caem as casas. Ali não caiu nada. Somente se abriram as cadeias. Somente soltaram as correntes. Porque quando o terremoto vem de Deus, ele não vem para destruir, ele vem para libertar. Quando o terremoto vem de Deus, ele não vem para causar morte, ele vem para tirar as cadeias das correntes. Irmão, quero te falar uma coisa: você pode estar passando um terremoto no seu trabalho, um terremoto no seu relacionamento, um terremoto na sua vida espiritual. Se esse terremoto veio de Deus, só aguarda, porque esse terremoto não vai causar destruição, mas esse terremoto vai cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. As cadeias se quebram. Todas as portas das prisões são abertas de todos. Não foi só de Paulo, nem só de Silas, foi de... Sabe por quê? Quando Deus usa a sua vida para clamar e para adorar, Deus muda não só a sua situação, mas Deus usa a sua vida como canal de bênção para outras pessoas. Está difícil a coisa naquela empresa, começa a orar lá. Deus não vai só promover você não, Ele vai mudar a história daquela empresa por causa da sua vida. Está difícil a coisa naquele bairro, começa a orar lá, porque enquanto você ora e você adora, Deus vai mudar a situação das pessoas ali por causa da sua vida. Está difícil a coisa na sua família, na sua casa, começa a orar e adorar lá, porque enquanto você ora e você adora, Deus vai mudar a história de quem está lá por amor da sua vida. As portas de todos são abertas. Paulo e Silas estão livres. O carcereiro não desperta. E aí ele vai ver o que está acontecendo. E quando ele vê as portas das prisões abertas, o que ele imagina? Que todo mundo tinha fugido. E como a prisão era muito escura, ele não conseguia ver por dentro. Ele só vê as portas abertas e imagina que todo mundo tinha ido embora. E naquela época, quando um carcereiro deixava um preso escapar, ele respondia com a própria vida. Em alguns locais era assim: se um preso escapasse, o carcereiro era morto. Se 2 presos escapassem, matavam ele e a esposa. Se 3 presos escapassem, matavam ele, a esposa, os filhos, os pais, iam matando todo mundo da família, com uma condenação por ele ter deixado uma vida escapar. Em alguns lugares até era assim a tradição. Então quando aquele homem vê as portas abertas, ele pensa: acabou para mim. Eu vou me matar, eu vou enfiar uma faca, porque é melhor eu morrer aqui do que passar pela vergonha de morrer numa arena, comido pelos leões, sendo envergonhado. E quando ele pega aquela faca para tirar a própria vida, Paulo, lá de dentro da prisão brava, fala assim: não faça mal nenhum para você mesmo, porque ninguém fugiu. Deus abriu as portas da prisão. Nós poderíamos ter fugido, mas nós preferimos ficar aqui. Sabe por quê? Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não corre, ele não foge do problema, ele não se esconde da situação, ele espera Deus honrar, porque quem tira ele da prisão é Deus, quem honra ele é Deus, quem coloca ele em posição de destaque é Deus. Ele não precisa correr, ele não precisa fugir, ele não precisa se esconder. O Senhor é quem coloca ele em posição de honra e de destaque.
fazer para ser salvo? E disse assim para ele, Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo tu. Se você crer no Senhor Jesus, entregar sua vida para Ele e mudar sua caminhada, a partir de você, através de você, a sua família vai ser alcançada pela mesma presença de Deus. Glória a Deus. Aquele homem então pega Paulo e Silas e fala, muito mal foi feito para vocês, que eu posso fazer para reparar? E ele ali lava os vergões, ajuda eles a cuidar dos feridos e chama a sua família. Paulo então começa a pregar a palavra para a família daquele homem, seus filhos, esposa, todos da sua casa escutam aquela pregação e eles se convertem também. E depois da conversão, sabe o que eles fazem? Eles falam assim, Paulo, a gente aprendeu, a gente se converteu, agora a gente quer dar o próximo passo. Que passo é esse? A gente quer se batizar. Glória a Deus. Paulo batiza aquele homem, toda a sua família. E depois do batismo, sabe o que eles fazem? Eles vão para se assentar à mesa. Deus me trouxe essa palavra e dizia assim, vai para a minha igreja. Tem pessoas que não estão entendendo o processo que você está passando. Você não está entendendo a luta, a situação, a dificuldade. Mas Deus permitiu esse terremoto para conseguir abrir os teus olhos espirituais, para te fazer enxergar algumas coisas que você não estava enxergando antes. E depois de enxergar essa situação, Ele te trouxe para perto dele. Ele te trouxe a palavra para te fazer converter, para te fazer entender. Depois da conversão, você desceu as águas, como 13 pessoas tomaram essa decisão para a glória do Senhor hoje. E depois disso, você tem acesso a esta mesa, para participar desta mesa, para estar em comunhão e unidade. Esta é a sequência, essa é a trajetória. Tem pessoas, irmãos, que se convertem de uma maneira natural. A pessoa nasce na igreja, bem-vindo, é tranquilo. Tem pessoas que não, que estão numa situação ali que não conseguem enxergar, ficam muitas vezes lá de fora da igreja. Outros que andam por tantos lugares, não querem saber, não querem ouvir falar de crente, não querem ouvir falar de igreja. Aí Deus manda um terremoto. Deus permite um terremoto, mas o terremoto não é para destruir, não é para matar, não é para envergonhar. O terremoto é para abrir as portas da cadeia, as portas da prisão. Ele vai trazer libertação. Não foi só Paulo e Silas que foram libertos daquela prisão. Aquele homem foi liberto daquela prisão naquela noite. Mas era uma prisão espiritual que talvez ele nem soubesse que ele estava. E Deus está libertando pessoas aqui também nessa noite. Às vezes, irmãos, o inimigo tenta nos prender em alguns cárceres, achando que vai interromper a nossa vida, a nossa trajetória. Mas o Senhor está libertando prisões nessa noite. O Senhor está passando o azeite sobre as nossas feridas aqui nesta noite. Senhor, por que o Senhor permitiu esse processo? Por que o Senhor permitiu essa situação de vergonha para mim? Às vezes, irmãos, a gente não entende o porquê agora. Mas eu quero compartilhar duas coisas com você para a gente terminar essa história. Duas. E a gente vai tomar a ceia depois. Primeira coisa. Ali em Filipos, pastor Inácio, os homens não estavam se colocando numa posição para pregar a palavra. E a maior parte dos homens de Filipos não eram judeus, eram romanos, soldados romanos, oficiais reformados, aposentados do exército de Roma. Paulo não tinha acesso àqueles homens. Paulo não entrava dentro das reuniões daqueles homens. Paulo não entrava na casa que eles não recebiam Paulo. Paulo andava só com os judeus que estavam ali naquela cidade. Só que Deus queria, no meio daqueles romanos, fazer uma obra para trazer conversão, trazer libertação e mudar a história deles. Paulo não tinha o acesso num primeiro momento. O que Deus faz? Deus permite esse processo na vida de Paulo. Paulo é chicoteado, é preso, é levado na prisão. E quando ele sai da prisão, ele entra dentro da casa daquele oficial romano. E na casa dele Paulo prega.
E a história, a tradição nos conta que aquele homem se torna um obreiro temente a Deus naquele lugar. E ele é um dos principais auxiliares da igreja em Filipos. E quando Paulo anos depois escreve a epístola aos Filipenses, quando Paulo escreve a epístola, a carta, a igreja que estava em Filipos, aquele homem era um dos crentes que estava naquele lugar. Por quê? Porque através da vida daquele homem, outras almas foram ganhas. Ele chegava na reunião dos soldados e dizia assim: ó, quero dizer um negócio para vocês. A gente ia para a guerra achando que Zeus, que Odin, que Mercúrio, que Marte, que Ares, aqueles outros deuses nos salvavam, eles nos libertavam, eles estavam de nós, mas não. Na verdade, o tempo todo era o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos tratava. A gente não sabia, eu não conhecia, eu não entendia, mas hoje eu entendi. Mas como é que você entendeu? Havia dois homens que estavam na prisão, eles poderiam estar murmurando, reclamando, mas eles começaram a adorar. E quando eles cantaram a esse Deus ouviu, porque ele ouve o clamor, ele ouve a oração, ele ouve a adoração. E esse Deus mandou um terremoto. Eu já vi Deus fazer várias coisas. Tem pessoa que fala que por um trabalho traz a pessoa amada em 3 dias, que cura enfermidade, que faz isso e aquilo, mas Deus que manda terremoto é só o Jeová Jireh, Deus Todo-Poderoso. É Deus que abre cadeias, é Deus que abala as estruturas, é Deus que faz a obra completa e faz para a salvação. E aquele homem começa a testificar, a testemunhar, e através do testemunho dele, outras pessoas são alcançadas. Posso te falar um negócio? Deus permite alguns processos na sua vida para você entrar em lugares que você não entraria se não tivesse passado por esse processo. E através de você, Ele vai alcançar pessoas que você não conheceria e não teria contato, não conversaria se você não estivesse naquele lugar. Às vezes é por isso que Deus te colocou naquela empresa. Você acha que você está só para trabalhar, mas não está não. Você está lá para ser um missionário, uma missionária que Deus vai te usar dentro daquele lugar. Tem pessoas que passam por processo de enfermidade, porque dentro do hospital ali, Ele faz a obra de Deus. Tem pessoas que têm um parente que vai encarcerado, e ali dentro da prisão Ele conhece pessoas e faz a obra ali. Tem pessoas que vão passar por diversas situações, vai parar num quintal, ali tem um monte de gente problemática, complicada, e ali você pode ser um agente de Deus para mudar a história de pessoas. Aí você começa a namorar com alguém, você casa com alguém, entra no meio de uma família e fala: Jesus, que família é essa? É essa família que Jesus colocou nas suas mãos para você ganhar, para você pregar, para você conquistar, para você trazer para Ele. E é por isso que Ele te colocou lá. Você não está entendendo o propósito, mas o Senhor te colocou lá para usar a tua vida para fazer milagres. Quem acredita nisso? Eu vou encerrar aqui. Isso é precioso. É rápido. A Bíblia nos fala, pastor Inácio, presbítero Eduardo, que o choro dura uma, o choro dura uma, e a alegria vem pela. Glória a Deus. Você começa a passar pela prova. A prova está doendo. Você não aguenta o peso da prova, começa a chorar. E Deus faz uma promessa. Se você está chorando por causa de uma prova, por causa de uma luta, tenha certeza, você pode estar chorando agora, mas não vai ficar chorando para sempre. O choro vai durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Quem acredita nisso? Aleluia. Paulo e Silas passaram pela prova. A prova deles era difícil, sim ou não? Sim. Eles podiam ter chorado, sim ou não? Sim. Mas ao invés de chorar, eles decidiram orar e adorar. Se eles tivessem ficado chorando, sabe o que ia acontecer? 6 da manhã Deus mandava um terremoto. 6 da manhã é o amanhecer para os judeus. 6 da manhã mandava um terremoto, eles saíram, porque pela manhã deu livramento. Mas ao invés de chorar, eles decidiram lá. E a vitória não veio às 6 da manhã, a vitória veio à meia. Pastor, eu não entendi. Se você ficar só chorando pelos cantos, pela sua prova, Deus vai te dar a vitória, mas vai demorar um pouquinho mais. Tem que a vitória chega antes. Para de chorar e começa a adorar. Para de chorar e começa a adorar. Para de chorar e começa a adorar. Quem só chora recebe a vitória de manhã. Quem adora